Olá, estrategistas do marketing contemporâneo de negócios, sejam todos muito bem-vindos ao nono Comarque Brasil 2024. Eu sou Jennifer Tartarini e juntos nós vamos explorar o fascinante e dinâmico mundo do marketing contemporâneo. Você vai sacar muito de estratégias, tendências inovadoras, vamos ouvir histórias inspiradoras, por sinal. Então, eu já quero convidar você que é empreendedor, que é líder, profissional de marketing, estudante da área da tecnologia, de inovação, já pode chegar, que tem muita coisa boa para a gente aprender juntos aqui. Eu quero começar esse podcast já agradecendo a nossa patrocinadora oficial, Rede Economia. Ela que está patrocinando aqui, fomentando o novo marketing mais consciente, mais sustentável. Agradecer também a realizadora ABMN, junto com a parceira ESPM. Eu estou aqui com uma convidada especial, a gente vai falar sobre o tema os desafios dos benefícios econômicos, sociais, ambientais e de governança para as cidades. Marcelo de Andrade, seja muito bem-vindo. Olha, doutor Marcelo, tem muita coisa aqui para a gente falar sobre a sua trajetória. Eu vou deixar um pouquinho para você, mas eu gostaria de ressaltar aqui o reconhecimento mundial extraordinário, né, como expedicionário que você recebeu, empresário, ambientalista. Durante suas expedições a diversos cantos do mundo, você descobriu situações de extrema pobreza, né? Foi isso? E desmatamento em regiões de maior diversidade biológica. Então, foi quando você decidiu ajudar a construir, né, essa ponte, preenchendo essa lacuna entre o desenvolvimento econômico e o bem-estar social barra ambiental, aproveitando esse know-how financeiro, empresarial, para criar soluções sustentáveis para o desenvolvimento da qualidade da vida de toda a humanidade, né? Parabéns pelo seu trabalho, já quero começar parabenizando. E seja muito bem-vindo. Fala um Muito pouquinho obrigado. da sua trajetória. Conta pra gente. Tá bom, Jennifer. Bom, seguindo a sua linha que você mencionou, eu fui atleta profissional, enfim, durante muitos anos, no nível olímpico, fui de remo e estudei medicina. Isso me tirou da natureza e eu, uma forma de voltar para a natureza, convenci os patrocinadores do remo e outros que tinha a me patrocinarem expedições ao mundo. Então eu fiz expedições para os lugares mais longínquos do mundo, subi as montanhas mais altas, os desertos, as florestas, enfim. E teve muita mídia em volta disso. Mas eu acabei percebendo o que você mencionou, pobreza gerando degradação ambiental, grandes investimentos tentando reverter a pobreza ou levantar dinheiro e gerando degradação ambiental, enfim. E então eu decidi dedicar minha vida a contribuir com algumas soluções para esse problema. Eu criei a Pronatura Internacional, que é uma agência de desenvolvimento regional, que foca no pequeno e médio, construção de economias no pequeno e médio, mas em grande escala. Chegamos a operar, estamos no 40º ano, estamos fazendo 40 anos esse ano, e chegamos a operar em 67 países nesse tempo todo, e está dando muito certo, e tem muitas coisas boas para contar. E, por outro lado, por nós estarmos mexendo com a construção de economias, prevê mobilização de capital. Você tem que ter capital investindo para construir economias. E esse setor da economia, o pequeno e médio, não é um setor que o mundo financeiro tem no radar. Não é o risco percebido desse setor é alto, então os capitais não fluem com tanta simplicidade e facilidade para esse nível esse nível menor das pequenas e médias empresas, empreendedores, especialmente na área rural. Então, nós desenhamos uma metodologia que lida com finanças mistas, blended finance, e que ajuda a desenhar isso. E, para isso, eu recebi um conselho muito importante e eu segui esse conselho, foi me dedicar a entrar no mercado financeiro. Então, eu deixei a profissão de médico, inclusive entreguei a gestão do Pronatura para um gestor profissional e me dediquei ao mercado financeiro e entrei nesse mercado, fiz empresas de capital de risco, me associei ao UFC, que é o braço privado do Banco Mundial, que é o melhor banco do mundo nesse tema de finanças mistas e desenvolvimento, e acabei formando empresas que tiveram um protagonismo mundial nessa área de investimentos sustentáveis e tal. Tudo isso para adquirir conhecimento e alavancar Tem um capitais. prêmio Nobel que eu gostaria de citar aqui, desculpa o corte, Prêmio Nobel, a equivalente. excelência em sustentabilidade do mundo, né?
Esse é um prêmio que era, hoje em dia existe até, a família Nobel, o prêmio Nobel, está criando uma premiação dedicada a essa área de sustentabilidade. O primeiro movimento já aconteceu, a primeira premiação já aconteceu ano passado, em Munique, e esse ano vai ser na Califórnia. E quem sabe o ano que vem a gente não traz isso para o Brasil. Eu sou representante da América Latina da Nobel Sustainability Trust, que é a entidade da família Nobel que está oferecendo esse prêmio. Mas esse prêmio que você se refere, eu chamo esse prêmio Mitchell, que é um prêmio que o George Mitchell, que é um grande empresário texano, já falecido, criou como um equivalente a um prêmio Nobel da sustentabilidade, que não havia na época. Entendi. Naquela época, o nome sustentabilidade já havia sido cunhado, na Rio 92, mas não havia ainda uma premiação. Isso foi em 97. 97. É. Eles davam esse prêmio para 10 teóricos, historicamente. E em 97, eu fui o primeiro praticante que ganhou o prêmio, ganhei sozinho, porque tinha que ter escala e tudo mais, e é o equivalente, na época, era o equivalente a um prêmio Nobel da sustentabilidade. Ele foi desenhado com esse modelo, então eu fiquei muito honrado, enfim. Você fala, eu gosto muito de falar de história, né? Contar histórias, e querendo ou não, isso conecta, né? Claro. Porque você saiu da medicina, e depois você lembra qual foi a viagem que você fez, que você realmente deu aquele start, assim, não? Claramente. Sério, conta pra gente. A minha primeira expedição ao Aconcagua, 84 para 85, a Aconcagua é a montanha mais alta fora dos Himalaias. Fica a 7.000 metros de altitude, mas ela é equivalente, quando você lida com a parte de aclimatação, com a pressão parcial de gases, por ela ser muito ao sul, bem ao sul do Equador, a condição radical de adaptabilidade do corpo humano e a aclimatação é até mais radical do que no Everest, por exemplo. Então, a Aconcagua é uma montanha muito difícil, montanha perigosa. Meu Deus. E aí eu subi em 84 para 5, a gente sobe em janeiro e desce em 84 de dezembro, desce em janeiro, enfim, normalmente é dezembro, janeiro, fevereiro, porque é o momento quente, né? 30 abaixo de zero, 40, 50 abaixo de zero, que é a época quente no topo. No inverno é muito mais frio. E tem mais neve, mais gelo. Então, nessa montanha, eu fui seguido, eu convidei o Globo Repórter para nos acompanhar, fizemos uma matéria bonita. E quando chegamos ao penúltimo acampamento, a gente teve umas tempestades, eu tive que esperar a equipe chegar, eles se atrasaram um pouco. É toda maneira de subir, você sobe, as pessoas que estão com capacidade física melhor, sobem na frente, montam o acampamento, Ainda voltam. Tem isso, né, a questão da preparação, teve toda aquela preparação antes. Não, estava vindo com uma operação de Jogos Olímpicos. Isso aí, Olímpica de remo, nessa pegada. Estava com gás desse negócio, foi em 84, tinha treinado para Los Angeles. Né? Então, nesse momento, que eu fiquei parado lá em cima, eu tive uma alucinação, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu não sei, falta de oxigênio no cérebro, não sei o que, foi congelamento cerebral. Mas aconteceu. Aconteceu, eu vi uma solução. Eu tive uma visão de uma solução para o que me atormentava. O que me atormentava nas expedições anteriores, a Patagônia, a Amazônia, a África e outros lugares que eu tinha ido antes, que eu tinha visto pobreza, visto degradação ambiental, eu não estava entendendo. Quer dizer, isso já estava te incomodando, né? Muito, eu não parava de pensar nisso. E eu conhecendo o ser humano, porque eu fui médico, né, estudante de medicina ainda naquela época, eu estava associando as coisas e eu percebi que o problema ambiental era uma consequência de um problema econômico, social e socioeconômico. Quer dizer, está tudo junto, né? Tudo junto. Interligado. E a solução que eu vi, o filme que eu vi lá em cima, na montanha, no topo da montanha, era um filme de longo prazo, mas oferecia uma opção de solução, uma contribuição à solução. E eu decidi, determinado a implementá-la. Eu tive muita sorte, eu tive acesso a alguns dos cérebros mais brilhantes do mundo. Então, enfim, Armínio Fraga, Dr. Zé Batista, embaixador Flecha de Lima, Prince Charles, na época, me ajudou muito, e até hoje me ajuda como rei menos, né, que ele está mais ocupado, mas ele me ajudava muito. E como foi para convencer esse pessoal todo, assim? Eu falava, tem que ter uma boa, né? Não, eu dizia a eles, pessoas que eu conhecia por razões diferentes, eu tive acesso por razões diferentes, muita sorte, mas eu dizia a eles que, quer dizer, eu falava com eles sobre esse tema e dizia a solução que eu tinha visto, e pessoas inteligentérrimas entenderam e me ajudaram a direcionar, e eu criei um plano de 50 anos.
para a realização. Nós estamos no ano 40 agora. Está seguindo direitinho, Olha. com ajustes, naturalmente. E previa que eu fosse para o mercado financeiro. Em 92, eu entreguei a gestão para o Guy Renault, que era o CEO de uma grande multinacional, uma das maiores do mundo, se aposentou e ele, para os últimos 30 e poucos anos, ele fez a gestão como CEO da fundação do Pronatura Internacional, e eu tive a liberdade de me envolver com o mercado financeiro por recomendação do Prince Charles, que deu muito certo e pôde ajudar a entender como se mobilizar, porque nada disso funciona sem capital. É verdade. A ferramenta ou a alavanca que, vamos dizer assim, originou uma parte da destruição ambiental foi o capital que foi usado para produzir riqueza, para pagar o dividendo aos acionistas a cada trimestre. Ou então para o seu José, Dona Maria e os 5 filhos não morrerem de fome. É verdade. Então, dos dois extremos, né? Tudo é o capital a ferramenta de uso desse recurso natural é o capital. Quando você, então, entende que é isso, você precisa fazer a gestão e induzir esse capital a ser investido na mesma proporção ou até maior em tecnologias que tragam um impacto positivo no meio ambiente, que resolvam o problema socioeconômico, que melhorem a qualidade de vida das pessoas, que em última análise é isso que quer. Não importa quem é a pessoa, se o cara tem um jato privado, ele quer ter mais um, e se o cara tem um cavalinho, ele quer mais um. Não importa a proporção, importa que ele quer melhorar de vida. A qualidade de vida é humana, é normal. Exatamente. E para isso se demanda, não é só isso, mas uma parte importante é ter capital e ele ser investido da maneira adequada, para que não estrague uma outra parte importante da nossa vida, que é a nossa lifeline, a nossa linha de vida, que é o nosso planeta. Então, esse é o equilíbrio, foi a isso que eu Quer me dizer, dediquei existe a o vida pensamento inteira. de uma maneira macro, né? Isso A questão aí. da governança, Isso. né? E também ali dos pequenos. Isso aí. O pequeno, ele é muito importante, porque ele é o maior volume populacional do planeta. Ele é Pelo menos aqui no Brasil, as últimas estatísticas, notícias que eu vi, e você me corrige se estiver errado, mas 40%, a última vez que eu vi, 40% do PIB do Brasil são pequenas e médias empresas, médias né? empresas, é isso São aí. movimentadas por pequenas e médias empresas. No planeta, a superfície do planeta dedicada à produção alimentar, 70% é pequeno e médio. Olha só, gente, 70%. Esse é o número que eu ouvi, eu não tenho a comprovação estatística formal disso, mas é o número que eu vi várias vezes. Então, eu repito aqui eu recomendo que verifiquem, mas o que eu acredito que seja, por tudo que eu já ouvi. Esse cara, começando agora a ter financiamento, está começando agora a ter transferência de tecnologia, tá? E isso se acelerou, voltando para o relatório A gente das falou cidades, sobre isso, lembra aqui no off? Claro. A questão da pandemia, né? A pandemia foi uma das grandes descobertas do relatório das cidades. O relatório das cidades da ONU é um relatório, a ONU é uma organização internacional, multilateral, que tem papéis importantes no mundo e ele produz reports importantes do status. O relatório das cidades é um deles. Então, eu recomendo que todos os interessados É importante, né? Que acessem todo mundo isso, dê uma esteja olhada. ciente disso. Está Claro. aberto para todo mundo, né? Está aberto, é na internet, é muito interessante, é bem escrito, muito detalhado, não é uma linguagem difícil de se entender. Então, agora, é muito amplo, é enorme. A gente precisa de um mês para conversar sobre isso, todos os aspectos. Mas, elegendo um dos aspectos, uma das descobertas principais, um dos principais pontos desse relatório, Isso. eu diria que o impacto da Covid acelerou, né? Esse processo de diminuição do ritmo de êxodo rural e de crescimento urbano. Criou, inclusive, um pouquinho de êxodo urbano de um nível de pessoas que se pode se dar o luxo de fazer isso, que tem um certo conforto de capital. Mas essas pessoas são também pessoas que são formadores de opinião, são pessoas que têm liderança empresarial, são pessoas que estão entendendo. Então, está acontecendo uma coisa super interessante, que uma parte da inteligência urbana, de desenvolvimento, de construção de riquezas, de melhoria de qualidade de vida, de desenvolvimento de tecnologia, está começando a se voltar para esse lado rural, para o lado da produção de alimentos, para o lado da produção de energia sustentável, limpa, renovável.
e elementos que são fundamentais, a água, elementos de saúde, elementos fundamentais para a existência nossa Humana, sobrevivência, né? no planeta. Exatamente. Então eu vou te contar uma coisa, se você gosta de história, eu vou contar uma coisa rápida. O Por Natura, essa nossa organização, teve muita sorte, como eu te falei, de ter mentes brilhantes. Eu mencionei alguns nomes para você, mas o conselho científico do Por Natura, na sua origem, teve os maiores cientistas do mundo. Sir Ian Prance, o diretor de Kew Gardens, o maior botânico do mundo. Thomas Lovejoy, foi o cientista que cunhou o termo biodiversidade. Entre os maiores cientistas do mundo, ele e o Carlos Nobre construíram a teoria dos rios voadores, que é a razão pela qual a gente tem o Brasil produzindo alimentos como produz. A umidade sai da Amazônia e vem voando e chove aqui. O resto do mundo, nessa latitude, é praticamente só deserto. Aqui é que é a exceção. Então, enfim, pessoas desse calibre se envolveram. As reuniões eram assim, eram 6 horas de reunião de conselho. Eu, como chairman, eu não tinha cabelo branco como tenho hoje, era bem mais novo, tinha o cabelo da cor do seu. Basicamente, o que é que eu vou falar na frente desses caras? Eu abro a reunião e fecho a reunião. Eu falava 2 vezes só. 1 minuto na abertura e mais 2 minutos no fechamento. E 15 minutos antes de acabar, que era o limite. E o professor Ian Prance, o final da reunião, estava falando sobre o homem, isso há 38 anos atrás, 2 anos de formação da Por Natura. O professor Ian Prance estava calado, ele sempre falou muito, e todo mundo discutindo sobre o homem, o ser humano, destruindo o planeta Terra. Já naquela época se falava disso. Quer dizer, estava naqueles 2 anos, o Por Natura começando, mas os cientistas estavam nisso há muito mais anos. Discutindo sobre esse assunto, com certeza, obviamente. E o professor Prance não disse uma palavra no começo, na maior parte da discussão. Eu falei, professor, você está se sentindo bem? Vamos fechar agora, vamos acabar, a reunião está no final. Ele falou, não queria falar, eu só não queria criar polêmica, porque eu não concordo com a premissa da conversa. Eu falei, que premissa que o senhor não concorda? Ele falou, não, a premissa é que o ser humano, está destruindo o planeta Terra. Eu não concordo com isso. O ser humano não está destruindo planeta nenhum. Opa, peraí, professor, elabora um pouquinho o seu raciocínio, porque vindo do senhor, isso é uma coisa extremamente importante. Ele falou, não, é muito simples. O planeta Terra é um ser vivo infinitamente maior do que qualquer outra forma de vida que vive em volta dele. Como já aconteceu algumas outras vezes e acontecerá novamente no futuro, nós, como um ser que nasceu e começou a desenvolver aqui em cima, o que nós estamos conseguindo fazer, como um vírus faz muitas vezes no hospedeiro, é inviabilizar a vida nossa no planeta. Quando nós formos bem-sucedidos nós fazemos parte disso aqui, né? De toda essa... Fazemos parte, mas nós somos uma parte que tem inteligência e capital. Homo sapiens, é isso aí, aquele ser racional. Só que nós estamos usando isso para crescer em um número insuportável para o planeta e usar o recurso natural do planeta que nos sustenta a vida. Tem a ver com o planeta. O recurso natural que a gente usa e está destruindo é o que nos sustenta a vida aqui. Quando a gente conseguir e nós desaparecemos da superfície do planeta, o planeta vai dar 2, 3 voltas no universo, mas nem lembrar que a gente existiu, vai seguir a vida dele. Que continua. Como já aconteceu no passado. Isso, está acontecendo e vai acontecer no futuro. De novo. Exatamente. Então, ele falou, o que nós precisamos ter cuidado é o seguinte, precisamos reverter o perigo de nós sermos extintos do planeta, que é o que a gente está falando. Isso tem 38 anos. Porque aconteceu com várias espécies. Isso pode acontecer com a gente. É para onde está caminhando, né? Para onde está caminhando, mudança de clima, essas evidências todas. Agora, Marcelo, você acha que isso tem muito da questão da mentalidade, né? As pessoas, as empresas que as pessoas, elas fazem parte da empresa, né? Então, claro. A gente não fala de um CNPJ, mas que compõe pessoas. Então, precisa haver essa mudança na mentalidade dos líderes, e isso vai descendo, e até das pessoas do campo, né? Todos. E as pessoas do campo, a mentalidade é importante, a cultura, o conhecimento, fundamental. A informação chegar até essas pessoas, que muitos já têm, mas não tem aquele direcionamento, aquela mediação, né? Aquela pessoa que vai facilitar esse conhecimento, né, coerente, de fato. E isso é uma das principais alavancas de viabilização disso é a tecnologia. Tecnologia da comunicação, tecnologia do satélite, internet de alta velocidade no campo. Isso não só facilita a informação e a educação e o conhecimento, facilita a transferência de tecnologia, transferência de dinheiro,
logística e todos os aspectos que Que promovem... veio para facilitar a gente, mas muitos não sabem utilizar, né? Claro, está começando. Está começando. E o Começando. Brasil está... Não, nós estamos falando agora de inteligência artificial, finalmente, porque a computação quântica está chegando lá. São coisas desconexas, mas são completamente sinergéticas. Uma coisa associada à outra é outra realidade, é um salto quântico, para usar uma palavra semelhante, enfim. E eu sou um otimista e incorrigível. Eu acho que nós vamos conseguir usar isso para o nosso benefício, não o contrário, que é uma possibilidade, óbvio. Mas eu acho que nós vamos acabar tendo o bom senso de usar para o nosso benefício. Você está falando aí sobre usar para o benefício, aproveitar ter esse gancho do papel das tecnologias emergentes, né, e a inovação. Qual é o papel que eles desempenham nessa criação de cidades mais resilientes, mais habitáveis, aproveitando esse gancho aí de tecnologia? Qualidade de vida. Viabilidade da nossa habitação com qualidade de vida numa grande cidade. As pessoas morando numa grande cidade, ficando presos no engarrafamento, cheirando gás carbônico. Aí, quer dizer, isso influencia psicológico, tudo? Tudo, saúde, mentalmente. Tudo, mentalmente. Você vê, falando do psicológico, você vê a evolução da degradação do perfil psicológico do jovem, hoje, estudante. Exatamente. Os caras entram numa escola com uma metralhadora. Uhum. Que era uma expressão de velho, coisa de velho que nem eu aqui, no meu tempo não tinha isso. O suicídio, acho que a gente pode falar sobre isso também. Pode, é a segunda principal causa de morte entre os jovens, entre 18 e 25 anos. Muito obrigado, esse número não tinha. Gente, é uma coisa assim que, olha, é absurdo como tem realmente aumentado, né, esse número. E vai aumentar, e se a gente não parar para realmente mudar essa realidade, né, tem a sua iniciativa e as empresas estão se conscientizando. A gente está falando hoje sobre, né, o Nono Comark fala sobre isso, a questão do marketing contemporâneo, esse consumidor mais consciente, mais sustentável. Essa informação precisa chegar para todos, tem que universalizar isso. Fundamental. E a tecnologia existe já, a gente já tem essa tecnologia. A gente está na palma da nossa mão, vamos aproveitar isso. Literalmente, nós temos um projeto no norte de Moçambique, por exemplo, que foi invadido pelo Estado Islâmico, até o nosso projeto, e as pessoas não sabem ler ou escrever, falam as línguas tribais deles, tal, todos têm um negocinho desse na mão. Eles todos operam com figurinha. Tem uma amiga que foi realmente fazer também um trabalho missionário lá, e ela falou, Jennifer, todo mundo com celular. E as meninas de 8 para 9 anos já casam. Já casam. E 12 anos já tem ali 3 filhos. Isso você consegue reverter. Aí a questão da mentalidade que a gente estava conversando. É isso aí. Lembra? Você falou dos países que tem 12 mulheres. Porque é cultural, querendo ou não. Mas eu vou te passar algo aqui do meu ladinho, da minha família. Tá. Ontem eu estava conversando com a minha prima. Ela falou, Jennifer, você acredita no pensamento da minha mãe? Ela falou assim, que a minha mãe disse que se hoje eu me casar, porque hoje ela não é casada e tal, e não pretende ter filhos. Se eu me casar hoje e não ter filho, eu não sou considerada família. Meu Deus, tá vendo? Quer dizer, aqui do nosso lado. Aqui do lado, né? E aí ela, então quer dizer que... Aí minha tia chegou lá, né? Ela falou, você sabia que a tua irmã tá falando que você, seu esposo e seu cachorro não são uma família? Nossa Senhora. Olha, para você ver, é uma questão cultural, mas que também está enraizado. Eu acho que tem muitas perspectivas aí, religiosas também. Isso. A gente precisa quebrar um pouco de paradigma, né? Isso, sem dúvida nenhuma. E isso vem com informação, com educação, com elucidação de realidades Muito bom, Marcelo. Se você quer uma palavra para definir, ou duas, bom senso. Tudo a gente precisa analisar com muito bom senso, né? Pensar, ter essa diversidade de pensamento. A Isabela estava falando sobre isso também, analisar muito bem e estar aberto para o novo, expandir a consciência. Isso aí. Que também é um pouco difícil, porque a gente está tendo um choque geracional grande. Muito grande. Onde tem uma mentalidade também dos mais idosos, né? Com todo respeito, os mais idosos, muitos ainda estão fechados ainda para a questão tecnológica, né? Sim. Não, sem inovação, é coisa ruim, né? Tem aquela... E o que a gente pode fazer para estar mitigando esses efeitos negativos? Tem de todos os lados, né? Tem da parte da mentalidade do povo, tem da parte tecnológica, tem do trabalho, dessas iniciativas das empresas. Bom, eu acho que eu sou um otimista. Um congresso como esse, da Comark, por exemplo, que está dedicando a falar sobre ESG, comunicação e marketing nessa área de ESG, esse congresso está falando para comunicadores, são os líderes de comunicação.
esses líderes conscientes e conscientizados e dedicando sua expertise profissional nessa linha, é uma grande alavanca de solução. Não tem uma solução. É verdade. Você tem todos os aspectos do problema, tem que ter alavancas solucionando cada um desses aspectos. E tem que ter a mesma escala do problema. Se você tem, para chamar de solução, você tem que ter a escala do problema. Senão não é solução. Você pode até ter ajuda, você pode ajudar a fazer projetos bem-sucedidos, mas se não tem a escala do problema, não resolve o problema. Tem que ter. Tem que ter. E é um trabalho desafiador, né, Marcelo? Muito. Porque, querendo ou não, entra ali na teoria, precisa ser refutado. Pô, eu tenho essa ideia nova, né? Uma inovação. Mas a gente precisa saber ali, né? Será que vai funcionar ali, realmente? Existem muitos sonhadores e é maravilhoso isso, né? Mas é que para aquela ideia realmente ser uma solução, de fato, é disso que a gente está falando. Tem que ser implementada, lógico. Eu não ia falar, mas eu falo a minha analogia de pioneirismo. Você está falando de pioneirismo. Isso tem uma grande... essas inovações e tudo mais, tem um grande aspecto de pioneiro. Imagina 1000 cowboys nos seus cavalos, galopando em direção ao oeste americano. Fala de matemática, eu já estou imaginando aqui, né? Não tem 1000, só porque é muito. E correndo, galopando em direção à costa oeste americana na época da corrida do ouro. Aquela planície poeirada, aquele cavalo galopando. Como é que você sabe qual desses 1000 cowboys é o mais pioneiro de todos? Só de olhar de cima assim. É o que tem mais flecha enfiada nas costas. É o cara que foi mais na frente dos outros, tomou mais flechada, apanhou mais. Resiliência. É verdade, resiliência. Pioneirismo tem tudo a ver com resiliência. Tem tudo a ver. Porque eu acho que foi Schopenhauer que dizia que as grandes ideias e os grandes feitos passam necessariamente por 3 fases. A primeira, os caras riem de você. Você fala que teve uma grande ideia, conversa, as pessoas morrem de rir porque é uma coisa diferente do normal. Aí a segunda etapa você persiste, começa a dar certo. Aqueles que disseram que te criticaram tentam derrubar você, tentam te matar para não ficar com cara de... A terceira etapa, quando dá tudo certo, aí mas eu sempre acreditei. Sempre acreditei. Não, apoiei desde o começo. É desse jeito. Não é? Aplaudem. Faz parte. Oh, meu Deus, a gente encerrou aqui o nosso tempo, estouramos. Nossa, Marcelo, muito bom, obrigada. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigado a você. Aliás, o seu trabalho é nível mundial, realmente é essencial. Então, assim, que mais pessoas realmente tenham esse acesso a essa informação, a esse conhecimento. Muito obrigada pelo conteúdo rico. Quero agradecer também, mais uma vez, gente, a nossa patrocinadora oficial, Rede Economia, por fomentar esse marketing mais consciente, mais sustentável, através aqui desse canal. Assim, a gente conseguiu expandir uma mente assim, olha, aprendi muito aqui hoje. E você continua com a gente. Até mais.